Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, continuando a exposição na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. O grande benefício de pregar expositivamente é isso, né? Você já sabe qual é o próximo texto, você não tem que ficar pensando qual vai ser o próximo texto. Mas o grande desafio é se submeter, se sujeitar às Sagradas Escrituras, ao texto da Palavra de Deus e não impor, né, a minha vontade, a minha ideia sobre o texto bíblico. Então, iniciando o capítulo 2 de Filipenses, do versículo 1 ao versículo de número 11. Os irmãos me ouvem bem? Sim? Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Pai. Amém? Pai Santo, que a tua igreja ouça a vox Dei, a voz de Deus, que a tua voz reverbere e ressoe no coração da tua igreja. Me ajuda a compartilhar tudo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Amém. Amém. Meus irmãos, a vida de humildade, a prática da humildade cristã é um desafio para todos nós. E o meu objetivo nessa noite é encorajar você, como discípulo de Jesus, a desenvolver relacionamentos de confiança, de lealdade, de acolhimento, de escuta e de aprendizado mútuo. O texto que está diante de nós revela um Cristo poderoso, mas que, antes de ser exaltado, de ser entronizado, foi humilhado por causa dos nossos pecados. O doutor Duane Elmer, um grande professor, doutor, na área de missões, inclusive, conta em um dos seus livros a seguinte situação que ele viveu com a sua esposa. O diálogo que se decorre dessa forma. O que você quer para o café amanhã cedo? Minha esposa perguntou. A resposta fluiu automaticamente. Dr. Duane Elmer respondeu: ovos, bacon e torrada. Ainda estávamos em lua de mel e aquele seria o primeiro café da manhã que ela prepararia para nós. Na manhã seguinte, ouvi barulho de panelas e frigideiras e em instantes um aroma inebriante chegou-me às narinas. Ao chamado, está pronto. Fui rapidamente para a cozinha e ali encontrei minha esposa sentada à mesa pequena, onde uma vela
tremeluzia, a expectativa era visível em seus olhos. Sentei-me e disse: vamos agradecer a Deus. Mas antes de fechar os olhos para orar, notei o que estava no meu prato. Surpreso, perguntei: o que é isso? Minha esposa respondeu: ovos, bacon e torrada. Como você pediu. Por quê? A preocupação tomou o lugar da expectativa. Como quem não quer nada, retruquei: o que você fez com os ovos? Eu cozinhei. Por que pergunta isso? Ela quis saber. Foi a minha vez de entrar no jogo e responder com uma pergunta: o que não estava nos levando a nenhum lugar agradável? Por que alguém faria algo tão imoral a um ovo? Perguntei meio sério, meio brincando. Tarde demais para brincadeiras. Fiquei esperando o diálogo sobre a arte de cozinhar ovos. Contudo, minha esposa já havia se retirado em lágrimas. Essa desavença estava fadada a acontecer. Ele conta: minha esposa, nascida e criada no Zimbábue por uma mãe canadense, trouxe uma forte influência britânica para o nosso casamento. Eu, nascido na zona rural do estado de Wisconsin, meio oeste americano, em uma comunidade suíça. Fui criado à base de ovos fritos de gema mole, montanhas de bacon e torradas crocantes. De vez em quando minha mãe fazia ovos mexidos só para ampliar nossos horizontes. Entretanto, sabíamos que no dia seguinte ela retornaria à velha dieta. Nunca tinha visto um ovo cozido em toda a minha vida. E quando me deparei com aquele ovo que mal fora cozido, ou melhor dizendo, que mal fora aquecido em meu prato, minha diplomacia se perdeu na confusão em torno de uma simples diferença quanto à forma de saborearmos ovos. Fui desastrado ao lidar com o desejo de minha esposa de me servir com esse gesto singelo, porém significativo. Eu não estava pensando em servir ao próximo. Não entendia a história de vida de minha esposa. E ela não entendeu a minha. Nós dois nos sentimos rejeitados. O que deveria ter sido um momento de ternura, acabou azedando. Essa história, meus irmãos, fala sobre humildade. Humildade. E eu pergunto para vocês nessa noite, de que a Igreja de Jesus mais precisa nos dias de hoje? Para cumprir com êxito a missão que Deus nos deu. No Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de Guarulhos. O que mais a Igreja de Jesus precisa para cumprir a sua missão? Mais conhecimento? Mais uso das tecnologias para se comunicar com o mundo? Mais consagração? Embora tudo isso seja importante, não é suficiente. Cristo nos apresenta o que precisamos acima de tudo. E o que precisamos, meus irmãos, acima de tudo, é seguir o seu modelo em servir as pessoas. O seu modelo de humildade. Alguns estudiosos vão dizer que possivelmente foi o apóstolo Paulo que introduziu esse conceito da humildade no contexto grego. E as Escrituras nos apresentam um Cristo humilde. E o que nós vamos encontrar nos Evangelhos e no texto que nós acabamos de ler é um servo amoroso, humilde e gracioso para aqueles que o reconhecem como seu Senhor e Cristo. Versículos de número 1 e 2, Paulo está dizendo assim para aquela igreja. Vamos ler novamente. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação,
alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo está tratando aqui, então, de pelo menos 3 elementos. A nossa união com Cristo. Agora que nós somos regenerados, nós estamos unidos a Cristo. Nós somos o seu corpo. E ele quer encorajar aquela igreja e ele quer destacar a unidade da igreja. Ele quer combater alguns problemas que podem estar acontecendo naquela igreja. Paulo lembra os filipenses dessa união, na qual ele compartilha conosco, Jesus compartilha conosco através do seu Espírito, amor, comunhão, compaixão e a salvação que ele derramou sobre nós. O Espírito Santo nos consola quando nós estamos abatidos, quando nos sentimos sozinhos. Ele nos encoraja, nos renova o ânimo. É isso que Paulo está tentando lembrar aquela igreja, é isso que o Senhor está falando no nosso coração nessa noite. É Ele, meus irmãos, que nos renova o ânimo a cada manhã. Você tem orado sempre agradecido ao Senhor sobre essa comunhão real e fundamental para as nossas vidas? Você tem certeza, você tem essa convicção no seu coração de que você está unido a Cristo, de que você pertence ao Senhor e que é Ele que renova a cada manhã o nosso ânimo? Mas, meus irmãos, Paulo também chama a atenção daquela igreja para a nossa união uns com os outros. Se tem uma coisa que Satanás usa para quebrar as estruturas de uma igreja, é a desunião entre o povo de Deus. E Paulo tem como foco, então, chamar a atenção daquela igreja nesses versículos, versículo 1 e 2, de que eles precisam ter como foco principal da vida deles, buscar viver de forma que coletivamente, não individualmente, exaltem a Cristo Jesus. De forma coletiva, eles possam, então, exaltar aquele que é a fonte da vida, aquele que é a nossa bendita esperança. Para isso que nós precisamos, urgentemente, é de humildade. Porque os versículos que vão seguir, versículo 4 e 5, 3 e 5, 3 e 4, melhor dizendo, veja o que ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se nós queremos manter a nossa unidade, se nós desejamos verdadeiramente ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, se nós queremos vencer a insatisfação, a reclamação, o egoísmo, o alto senso de grandeza, que alguns psicólogos vão chamar de narcisismo, né? E a mania de grandeza também, alguns vão dizer, que é a crença, né, de que nossas habilidades, a nossa forma de ser, as nossas realizações pessoais são extraordinárias, são superiores à das outras pessoas. E Paulo está dizendo, olha, considerem os outros superiores a vocês. Se nós queremos, meus irmãos, manter a unidade, nós precisamos, urgentemente, na nossa caminhada cristã, desenvolver a humildade de Jesus nas nossas vidas. Ela vai exercer um papel fundamental na preservação da nossa unidade. Então Paulo vai chamar a atenção, vai fazer um apelo nos versículos 3 e 4, para que a igreja não olhe somente para
os seus próprios interesses, mas para os pontos positivos, para as qualidades que o seu irmão que está aí do seu lado tem. E não apenas para as suas próprias experiências, para as suas próprias qualificações, para a sua própria vivência cristã. É um desafio para todos nós. C.S. Lewis vai dizer, em um dos seus livros, em um dos seus escritos, ele vai dizer assim: se quiser ser humilde, acho que lhe posso dizer por onde começar. O primeiro passo é reconhecer o próprio orgulho. E como é difícil, meus irmãos, reconhecer que nós somos essencialmente orgulhosos. E ele continua: e este é um passo enorme. Nada mais, seja lá o que for, pode ser feito antes desse reconhecimento. Se nós não reconhecemos que precisamos de Cristo, se nós não reconhecemos que precisamos de um Salvador, para nos salvar de nós mesmos, dos nossos corações, nosso orgulho. Porque se esse reconhecimento não existir, C.S. Lewis vai dizer, quem não se considera presunçoso é, na verdade, um grande presunçoso. Se nós dissermos que eu sou muito humilde, é a prova de que você não é humilde. É a prova de que a visão que você tem de você mesmo está distorcida. Porque o único que é alguma coisa, o único que tem o direito, por ter conquistado na cruz e por ser, antes de esse mundo existir, é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. É Ele que se revela aos profetas, a Moisés, é Ele que se revela a nós e diz, eu sou o que sou. Só Ele pode dizer isso, meus irmãos. Só o Senhor pode dizer. Se você reconhecer que depende de Cristo, se nós reconhecermos que dependemos de Cristo para crescer em humildade, se nós reconhecermos que sem Ele nada podemos ser e fazer, nós começamos a atingir aquilo que é fundamental para a nossa transformação, a imagem de Cristo. E como diz uma frase que está rolando aí na internet, primeiro você começa, depois você melhora. Primeiro você começa, de alguma forma, se você é discípulo de Jesus, precisa começar a enfrentar o seu coração, a enfrentar o orgulho, a enfrentar a nossa vaidade, as nossas insatisfações. E o texto prossegue, verso de número 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, a humildade de Cristo destacada aqui por Paulo não está sendo destacada aqui uma humildade de fachada, uma humildade externa, uma humildade religiosa, mecânica, superficial. Não é o candidato que pega o bebê só na época de campanha. Não é alguém que só é humilde quando está perto de alguém superior a ele. Não é uma humildade religiosa, uma humildade mecânica, mas é uma mentalidade, a mentalidade de Cristo. A mentalidade do servo sofredor, obediente ao Pai. E uma vez que nós somos o corpo de Cristo, nós devemos ter a mente de Cristo. Uma vez que nós somos o corpo de Cristo, nós devemos ter a mente de Cristo. O jeito de pensar
demonstrado por Cristo nos evangelhos e como a Escritura vai nos apresentar ao Senhor. Meus irmãos, Cristo é a demonstração perfeita da humildade. Isaías capítulo 53, do versículo 4 e 5. Isaías está narrando os cânticos do servo sofredor, mas eu quero destacar aqui apenas os versículos 4 e 5 do capítulo 53 de Isaías, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Nenhum de nós pode dizer que se humilha ou foi mais humilhado do que Cristo. Nenhum de nós, meus irmãos, mas creia que a sua obediência a Cristo, que o seu crescimento em humildade não é esquecido pelo Senhor. Lembre-se, como eu disse no começo, você está unido a Cristo Jesus. O Senhor não se esquece daqueles que buscam crescer em humildade. A seu tempo, fique tranquilo. Se você está sendo humilhado, perseguido, injustiçado, como nós falamos aqui outro dia, Cristo não se esqueceu de você. A seu tempo, por causa da humildade de Cristo, pelos méritos de Cristo e por estarmos unidos a Ele, seremos exaltados. Mas não segundo o padrão humano, não segundo a forma humana de exaltar alguém, mas de forma definitiva, eternamente exaltados por Deus e vivendo eternamente com o Senhor, reinando com o Cristo que foi exaltado por causa da sua humildade. Paulo prossegue numa canção. Esse é uma canção, um poema que Paulo está discorrendo dali do versículo 5, ali do versículo 6 a seguir, até o versículo 11. Mas nesse trecho dessa poesia, desse cântico, os versículos 9 a 11, Paulo vai dizer assim, em exaltação a Cristo: por isso, por causa da sua humildade, por causa da sua humilhação, por causa da sua morte na cruz, por causa da sua obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, versículo 9, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus não é um rei apenas em um sentido piedoso, em um sentido bonito, mas é o Rei dos Reis. Toda autoridade está subordinada ao governo e ao senhorio de Cristo Jesus. Seu domínio desafia as estruturas de poder anticristã. Sua exaltação, seu governo, seu reino é uma advertência de autoridade eterna para todas as nações que já existiram e que possam vir a existir. Ou as pessoas, ou as nações se rendem diante dele e recebem a paz, ou elas se rebelam contra o Cristo que foi crucificado e que foi exaltado. E no seu tempo determinado, ele vai manifestar a sua ira. A ira de Deus virá sobre os rebeldes, sobre aqueles que não reconhecem o senhorio desse Cristo humilhado e exaltado. Amém? Algumas aplicações aqui para nós.
Primeiro, dentre os seus dons e talentos, o que você pode colocar a serviço de outras pessoas, de outros irmãos? Nós estamos em campanha de missões mundiais. E é por isso que nós reunimos aqui, porque Cristo foi humilhado e está exaltado no céu. E Ele nos deu uma missão. Ele nos deu uma função como corpo dele. Sermos humildes e compartilharmos do seu amor e da humildade do Senhor Jesus Cristo. Do amor que o Senhor manifestou. Para isso, precisamos desenvolver essa humildade na nossa própria vida. Então, quais dons e talentos você tem colocado a serviço de outras pessoas? E eu não estou falando de pregação e de música, de outras coisas. Não, estou falando de algo que você possa impactar individualmente a vida de alguém. Lembre-se, seja uma atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Segunda aplicação para nós. Como a humildade de Cristo te impulsiona a viver de forma a ser mais satisfeito e grato ao Senhor. Porque nenhuma injustiça ou qualquer coisa que você venha a sofrer, seja por Satanás, seja pelas pessoas, o que faz a humildade do Senhor com que você tenha um coração mais satisfeito e grato em Cristo Jesus. Não há justificativa humana que fique diante disso. Ah, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas eu não gosto daquele jeito, daquela forma. Tá, mas como a humildade desse Cristo faz eu vencer o meu orgulho, para que eu possa manter a unidade do corpo de Cristo. Terceira aplicação para nós, e um desafio para você: liste os passos práticos que você vai tomar. Liste isso para que você não esqueça depois. O que você vai tomar para viver de forma a considerar a necessidade das pessoas mais próximas a você, no seu dia a dia. Meus irmãos, tornar-se um servo de Cristo, um servo das pessoas, como Cristo fez, é um processo intencional. O nosso coração precisa estar disposto a fazer isso. Mas por causa do pecado, do orgulho, muitas das vezes nós nem sequer cogitamos essa situação. Então, liste passos práticos que você vai tomar para considerar a necessidade de outra pessoa. Isso pode ser, inclusive, uma oração, se interessar na dor do outro, na necessidade do outro, se alegrar com a alegria do outro, né? Porque tem irmão que tem dificuldade em sentir alegria com a felicidade daquele irmão, com a conquista de outra pessoa, por causa do orgulho, por causa da inveja, né? Que às vezes nós somos tentados. Liste passos práticos para viver como Cristo viveu. Quarta aplicação para nós. Servir ao próximo é simples e ao mesmo tempo complexo, pois envolve atitudes que levam em consideração, como nós vimos naquele casal, o contexto cultural das pessoas. E ao mesmo tempo, precisamos nos manter fiéis às Escrituras. Aquele casal viveu um dilema cultural, criações diferentes, mas havia uma falha na comunicação e uma falha de humildade, de compreender, de tentar entender a necessidade do outro, a escuta ativa para aprender com a história de vida do outro. Por isso, ao mesmo tempo, servir ao próximo, servir de forma humilde, é simples, mas é complexo.
Porque precisamos sempre, acima de qualquer serviço, nos mantermos fiéis às Escrituras, ao Senhor Jesus. Mas nós não temos escapatória, pois é o chamado de Jesus para os seus discípulos. O Senhor nos chama, meus irmãos, a seguir o seu exemplo. Mais bacia e toalha, e menos coroa e túnica. Mais cruz e menos palácio. Mais humilhação e entrega, dependência do Senhor Jesus. Quinta aplicação para nós, e eu vou estar partindo para o encerramento. Reflita, pense diariamente na beleza de Cristo. A vida não é fácil, as dificuldades não são fáceis. Viver uma vida humilde, vencendo o orgulho, vencendo os nossos desejos para agradar ao Senhor, faz de nós, é necessário que nós olhemos para Cristo. Percebamos a sua beleza na criação, a sua beleza nas Escrituras, a sua bondade, para que a gente possa também crescer, que é uma coisa que está se perdendo aí, pelo menos em algumas conversas que a gente tem, que é a expectativa, crescer na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, que será algo glorioso, poderoso e definitivo. E eu quero ler e encerrar com vocês Colossenses capítulo 3, versículo 14 a 17. Olha o que Paulo vai dizer aos Colossenses. Capítulo 3, versículo 14 a 17, diz assim a palavra de Deus. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Meus irmãos, assim como aquele casal que a esposa foi para o quarto chorando, tem um princípio aqui. A paz de Cristo precisa ser o juiz no nosso coração. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês, igreja do Senhor, vistam-se do amor, que é o elo perfeito, que é o elo que une todos vocês. E que a paz de Cristo seja o juiz. Se tem uma coisa que tem que reinar na convivência do povo de Deus, na convivência dos casais, na convivência das pessoas, é terminar o dia na paz que excede todo entendimento. É terminar o nosso dia amando sinceramente, humildemente, reconhecendo os nossos irmãos e as nossas fraquezas uns aos outros. E o texto vai dizer, vai prosseguir. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. E a gente só consegue com isso aqui, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Nós só vamos conseguir, meus irmãos, viver humildemente, viver como Cristo viveu, se a nossa prioridade, se nós gastarmos tempo inundando a nossa mente com a beleza de Cristo nas Escrituras. Nosso coração precisa estar cheio das Escrituras, rico, dominado, se deleitando em cada palavra das Escrituras. Ensinem, e aí sim, como corpo de Cristo, nós vamos conseguir ensinar, não as nossas opiniões, não as nossas preferências, mas a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém?
nós só vamos conseguir se nós vivemos a humildade do Cristo que morreu e ressuscitou, que viveu uma vida de servo, uma vida humilde, uma vida sem pecado, que nos deu não só o exemplo, mas que nos capacita a viver como ele viveu. Mais bacia e toalha, mais bacia e toalha, e menos coroa e túnicas. Mas cruz, tomar a nossa cruz. Amém? Fique de pé comigo, vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Deus querido, Pai santo, Pai amado, nós clamamos pela tua misericórdia. Nós clamamos, Senhor, pela tua graça em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ter se humilhado. O Senhor poderia ter usado todos os seus poderes, mas o Senhor se humilha. O Senhor, como ovelha muda, vai para a cruz. É zombado, é bofeteado, é cuspido. Mas por amor o Senhor cumpre fielmente, cabalmente, o plano perfeito do Senhor para nós. O plano do Pai para nós. Oh Deus, como nós podemos retribuir ao Senhor somente com pedidos de perdão, pedidos de misericórdia, porque nós somos miseráveis pecadores. Nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Pai amado, se alguém aqui entrou desanimado, abatido, aflito, que ele possa enxergar o sangue do Cordeiro. Que ele possa, nessa noite, ver o Cristo que foi exaltado e que se assenta no seu trono para governar o mundo. Pai Santo, que o teu Espírito possa consolar, confortar e renovar os corações nessa noite. Que o orgulho, que a vaidade, que a autocomiseração saia dos nossos corações, limpa os nossos corações nessa noite, Senhor, para que nós possamos nos entregar de uma vez por todas em humildade, em adoração, em reconhecimento e viver a vida cristã em amor e santidade. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida que reflita a sua. Pai amado, que o teu poder venha sobre nós, nos fortalecendo e nos dando capacitação para testemunhar com a nossa vida, com a nossa família, o teu nome, a tua graça e a tua humildade. É assim que eu oro e te agradeço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém.